Olá, seja bem-vindo à continuação da aula de projeto de moldes e matrizes do curso de pós-graduação em Engenharia de Plásticos. Antes de darmos continuidade no módulo 4, é importante que se faça uma revisão de todos os assuntos que nós já abordamos. Antes da avaliação, é importante que você verifique também quais são os principais tipos de moldes existentes, sendo que nós já verificamos que são os moldes de 2 placas, moldes de 3 placas com uma placa flutuante, e os moldes stack molds, que têm por objetivo fazer a injeção diretamente no produto moldado, evitando assim a perda de material dos canais de distribuição. Verificamos também as principais condições com relação aos sistemas de injeção. Verificamos nas aulas dos módulos 2 e 3 os sistemas de injeção, como por exemplo os sistemas de injeção em leque e em aba, o sistema de injeção submarino, que tem por objetivo fazer a extração do canal de injeção e também da peça de forma separada, para que evite-se o processo de acabamento posterior após a peça ter sido injetada. Verificamos também os principais componentes de moldes de injeção no módulo 2, verificando detalhadamente os materiais que ali eram aplicados. E também verificamos ainda no módulo 3 as principais condições com relação ao sistema de padronização, aplicando-se sistemas como, por exemplo, o fornecimento de um molde completo a partir do porta-molde, cabendo à empresa usinar apenas o detalhe do produto, tanto da cavidade inferior quanto da cavidade superior. Verificamos as condições com relação a como escolher a série do porta-molde de acordo com a área projetada do produto e também com relação aos sistemas de extração. E por fim, também verificamos, ainda lá no módulo 1 também, os sistemas de refrigeração aplicados em moldes de injeção, os sistemas de saídas de ar, a sua importância e aplicação, e também os sistemas de extração por pinos, por gavetas, sistemas hidráulicos de extração, dentre outros tipos. Nesse módulo, então, módulo 4, nós verificamos as diferenças entre se trabalhar com diferentes quantidades de produção de peças mensais, como por exemplo 10.000 peças, ou então 100.000 peças, as diferenças que isso iria atribuir ao valor do produto final que deveria ser repassado ao cliente. E dando continuidade nesse módulo 4, nós estamos verificando a importância de como escolher o tipo de máquina que deve ser atribuído ao seu molde, sendo que existem 2 tipos de moldes, 2 tipos de máquinas, máquinas de injeção horizontais, as mais aplicadas no mercado, e as máquinas de injeção verticais. E antes de darmos então a continuidade nessa aula do módulo 4, nós estaremos revisando a importância da escolha adequada do tipo de máquina, conforme a capacidade de injeção, capacidade de plastificação, a força de fechamento que a máquina pode oferecer e como realizar esses cálculos. Então, a gente vai estar revisando esse conteúdo antes da continuidade dos demais assuntos, como por exemplo, uma análise de sistema de injeção aplicando-se software MoldFlow. Vamos verificar algumas características de como verificar as condições de aprisionamento de ar num produto que está sendo injetado, e também onde podem haver linhas de solda fria na peça a partir de uma simulação de injeção. Então, deste modo, continuamos aqui a explicação e o reforço de como escolher uma máquina de injeção para o produto que ali está sendo atribuído. Neste caso, a máquina de injeção deve ser escolhida principalmente conforme o número de cavidades que deve ser atribuída. No caso, deve ser levado em consideração as características como tipo de máquina de injeção, se caberá a função de uma máquina horizontal ou de uma máquina vertical, qual é a capacidade de injeção dessa máquina, e essa capacidade de injeção deve ser levada em consideração o poliestireno como um material base, assim como qual que é o peso total que será atribuído no processo, considerando a quantidade de cavidades totais que tem o molde de injeção, assim também como a quantidade em gramas de todos os canais de distribuição, a região que faz o ataque do produto, se for como por exemplo um ataque em leque, e toda a parte também que fica exposto no bico de injeção do molde que está sendo injetado. Também é necessário verificar a capacidade de plastificação, que nesse caso ela pode ser calculado, tanto a capacidade de injeção quanto a capacidade de plastificação, são itens que podem naturalmente serem calculados conforme as fórmulas que já foram apresentadas. A gente vai fazer esse reforço. E também
Fazer as especificações como, por exemplo, passagem entre colunas. Essa é a dimensão máxima que se pode trabalhar com a largura e comprimento do molde de injeção. O diâmetro do anel de centragem que deve ser realizado no molde para que este se acople ao platô da máquina injetora. E a altura do molde também, qual que é a capacidade máxima de abertura da máquina para que o molde possa ser fixado, não somente com relação à sua abertura, mas também verificando-se a capacidade de abertura com os pinos extratores em atuação e também verificando-se as condições das forças de fechamento do molde. Ok? Então, levando-se em consideração que o mercado oferece uma gama enorme de máquinas e equipamentos de injeção, nós verificamos as principais aplicações, como por exemplo, máquinas injetoras horizontais e máquinas injetoras verticais. Do ponto de vista de projeto, devemos observar as seguintes condições, então. A posição do molde, né, de forma horizontal e vertical. Podemos trabalhar com moldes horizontais duplos, dobrando o sistema de produção. Distância entre colunas, que vale a ressalva que existem máquinas sem colunas, melhorando o sistema de fixação do molde na máquina e melhorando também a condição da largura e comprimento total que pode ser atribuída. As dimensões do anel de centralização, dimensões de fixação, ou seja, posicionamento do rasgo da placa base inferior para que possa ser fixada na máquina. Se essa não for por sistema de rasgo oblongado, é necessário verificar qual que é a posição da rosca do platô para que o parafuso ali possa ser acoplado. Então, ainda falando sobre os critérios dos tipos de máquina e os critérios que devem ser avaliados na escolha da máquina, é necessário verificar também no passo 5º, as dimensões máximas do molde e também as dimensões mínimas. Não adianta se trabalhar com máquinas injetoras de grande porte e trabalhar com moldes pequenos, existe também uma dimensão mínima que deve ser atribuída e considerada. Curso de abertura da máquina, abertura máxima da máquina, como eu comentei anteriormente, curso de extração, tipos de extração, se pode ser aplicado extração mecânica, auxílio de sistema hidráulico ou pneumático, por exemplo, dentre outros que nós já comentamos. As formas de engastamento, que podem ser atribuídas no molde de injeção, e também as dimensões das fixações de rosca. Então aqui nós temos um exemplo da máquina injetora horizontal, que é a mais atribuída no mercado, devido às suas vantagens aí de produtividade e também de dimensões. As máquinas verticais são mais aplicadas quando se há necessidade do posicionamento de insertos metálicos, ou seja, o produto é injetado e dentro da parte interna do produto, do material plástico, existe um inserto metálico para melhorar a sua resistência mecânica. É o exemplo de gachetas de fixação acopladas em motores elétricos, gachetas de fixação em motobombas e também em acoplamentos. Então, alguns tipos de peças necessitam a injeção com insertos metálicos internos. E para fazer esse posicionamento no molde, de modo que ele não venha a cair, as máquinas injetoras verticais são mais aplicadas para esse processo. Ok? Então, aqui nós temos uma imagem que demonstra então as características importantes que devem ser avaliadas. Essas aqui são as colunas que eu comentei anteriormente. O molde deve estar posicionado dentro desta região específica, fazendo com que o molde não tenha uma colisão com essas colunas da máquina injetora. Então a dimensão entre colunas, quanto é? Ponto de interrogação. Tipo de fixação adotado no platô. Sistema com fixação por parafuso rosqueado, como por exemplo uma rosca M16 com passe 2, profundidade 35 nessas posições, ou seja, 70 mm em X a partir do centro e 245 mm em Y. Então é necessário fixar o molde nessas furações aqui, por exemplo. Então você tem as opções de escolha das furações, né? Ou nessa posição aqui, ou nessa aqui. Então você pode escolher dentre essa gama de furos no platô da máquina injetora, quais são, né, os furos que podem ser atribuídos no molde, de acordo com o tamanho do molde, para que esse mesmo seja fixado nessa forma de fixação. Essa é uma das formas que existem, né? O furo rosqueado diretamente no platô da máquina injetora. E as dimensões de fixação, né? Tipo de fixação adotada, nesse caso aqui, com parafusos rosqueados, normalmente aplicados parafusos de norma DIN 912, com cabeça cilíndrica, sextavado interno. E também verificar quais são as regiões de localização para conexões de água na máquina injetora,
regiões para conexões elétricas, se necessária atribuição de algum outro sistema de extração, e também os acionadores de machos para a realização da extração do produto. Então vale essa ressalva também, que é um assunto que pode estar caindo na avaliação que você estará desenvolvendo. Quais são as formas para avaliação e mensurar qual que é a capacidade de injeção de uma máquina injetora? Toda máquina injetora que é fornecida no mercado, ela oferece uma capacidade de injeção, por exemplo, 600 gramas, 800 gramas, 900 gramas. Não especifica o tipo de material, porque já se tem como base nas indústrias que o material base é o poliestireno. E se for realizada a injeção de um outro tipo de material, é conveniente especificar qual que é o peso específico desse material, o fator volumétrico, que é um valor tabelado já conforme os tipos de materiais, e aí você pode estar realizando a conversão do tipo de material que se deseja injetar com relação ao poliestireno para verificar qual é a capacidade de injeção dessa máquina. Lembrando sempre que é necessário verificar qual que é o peso total de todo o produto moldado de todas as cavidades e também com relação aos sistemas de distribuição. Então tem essa definição aqui no slide para estudo também, né, que as máquinas injetoras são frequentemente especificadas de acordo com o material plástico injetado em um ciclo, né. Essa capacidade pode ser mensurada, medida em gramas e é utilizado o PS poliestireno como material padrão. Atualmente, o peso é dado em gramas de poliestireno. Então, se o material usado for diferente daquele para o qual a máquina está especificada, deve-se trabalhar com um fator de correção, que nós chamamos, né, ou efetuada a correção, para qualquer diferença entre o seu peso e o fator volumétrico da especificação e o que vai ser utilizado, o que venha a ser utilizado. Desse modo, para se determinar a capacidade de injeção, especificada a partir do material base A em relação ao material base B, deve-se utilizar a fórmula muito utilizada, que é essa fórmula aqui. Capacidade de injeção em gramas de material B, ou seja, capacidade de injeção do poliestireno em gramas, vezes o peso específico do material B que se deseja injetar, dividido pelo peso específico do poliestireno, vezes o fator volumétrico do poliestireno, dividido pelo fator volumétrico do material B. Okay? Então a máquina injetora assim selecionada deve ser capaz de injetar material suficiente para completar o peso estimado de moldagem em cada injeção, incluindo os canais de injeção e distribuição, assim como o material que fica composto no bico de injeção do molde. Isto compreenderia o peso total de moldagem. No caso dos moldes com múltiplas cavidades, todas as cavidades devem ser mensuradas. Então aqui nós temos uma tabela de materiais básicos aí, fornecidos no mercado. Os principais materiais atribuídos em injeção de peças de material polimérico, sendo aqui então o fator volumétrico e o peso específico. O fator volumétrico, como por exemplo do poliestireno, de 1,9 a 2,15, pode-se tomar como base a média desse valor para atribuição na fórmula que ali foi apresentada, e também o peso específico, né? O peso específico de cada material, poliestireno sendo 1,04 a 1,06, podendo se trabalhar com a média desse valor para atribuição da fórmula. Então, no estudo de caso número 1, exemplo número 1, analise os dados da máquina injetora e calcule a capacidade de injeção para o material polipropileno. Então, se deseja obter um processo de injeção do polipropileno, qual seria a capacidade de injeção dessa máquina, o peso total que poderia trabalhar? Evita-se trabalhar com o peso total, que é a capacidade da máquina injetora, tendo em vista um coeficiente de segurança. Então, é comum se trabalhar também em torno de 80% de sua capacidade para deixar 20% de margem com relação à sua capacidade total. Então, nesse caso do exemplo 1, nós temos aqui uma injetora da marca Home, com o modelo Primax 150R, a força de fechamento de 150 toneladas, normalmente as injetoras são classificadas dessa forma, com a sua capacidade de força de fechamento, a capacidade de injeção, nesse caso aqui 400 gramas, com uma distância entre colunas, ou seja, o valor útil que poderia ser trabalhado com a dimensão total do molde de 470 por 470. Okay? Então, dando continuidade, qual seria a capacidade de injeção desta máquina, considerando o polipropileno, sendo que para o poliestireno são 400 gramas. Então nós temos aqui a resposta desse exercício. Considerando o material polipropileno,
A capacidade de injeção máxima da injetora seria de 362,75 gramas, um pouco menor do que o poliestireno, considerando a fórmula que ali foi atribuída, né? Capacidade de injeção do poliestireno 400 gramas, fornecida pelo fabricante, vezes o fator peso específico do poliestireno, do polipropileno, 0,91, dividido por 1,05, que seria o peso específico do poliestireno, multiplicado ainda pelo fator volumétrico do poliestireno, 2,03, dividido pelo fator volumétrico do material B, 1,94. Nesse caso, uma capacidade de injeção de 362,75 gramas, menor do que o poliestireno, mas ainda assim já se conhece qual é a capacidade total de injeção desta máquina, podendo se trabalhar então com até 80% desse valor para uma medida de segurança e atribuição no produto que ali poderia ser injetado. Ainda com o exemplo 2, nós temos um outro estudo de caso que apresenta a seguinte condição: verificar se é possível injetar uma peça de polipropileno, nesse caso aqui o PP, que pesa 170 gramas, né, em uma máquina injetora que apresenta capacidade de injeção de 180 gramas. Então, teoricamente, olhando apenas essa condição do exercício, poderia-se chegar à conclusão que sim, seria possível, mas tendo em vista que a capacidade de injeção da máquina é 180 gramas. Mas o fator que nós temos aqui é um fator de um material diferente. Então, o mesmo cálculo que foi feito anteriormente deve ser realizado nessa condição. A peça de polipropileno pesa 170 gramas, só que a capacidade de injeção da máquina é 180. Vamos verificar então na fórmula que é atribuída, considerando a capacidade de injeção de 180 gramas, vezes o fator volumétrico do material B, peso específico do material B dividido pelo peso específico do poliestireno, e o fator volumétrico do poliestireno dividido pelo fator volumétrico do material B. Considerando então esses valores atribuídos conforme a tabela, nós temos uma capacidade de injeção de polipropileno de 163 gramas. Okay? Então, é um parâmetro menor, uma capacidade de injeção menor do que o peso total do produto que ali se pretende injetar. Então, descartando esse tipo de máquina para a atribuição da peça que ali precisa ser injetada. Né? Como a capacidade de injeção do polipropileno da máquina é menor do que o peso da peça, não será possível utilizar a referida máquina para atribuição da injeção desse produto. Nesse caso, normalmente o que se realiza quando uma empresa não tem a máquina injetora específica para o produto a ser moldado, é comum se realizar a fabricação do molde e terceirizar o processo de injeção, o que muitas vezes essa terceirização acaba impactando no custo do produto que ele pretende se vender. Então, em algumas empresas não se tem máquinas de grande porte ou máquinas específicas para o processo que ele se costuma vender, então é comum se fazer o processo de fabricação do molde e atribuir o valor final do produto considerando o custo da hora máquina do processo de terceirização do produto que ele se pretende injetar. Okay? Então, esses são dois fatores importantes que nós estamos revendo. A capacidade de injeção da máquina injetora, que é muito importante para a sua atribuição e na escolha da máquina que precisa ser atribuída no processo de injeção, assim como é importante também que se reveja a consideração da capacidade de plastificação e também da força de fechamento do molde, como são revistas essas condições. Né? Considerando que a quantidade máxima de material padrão poliestireno que a máquina injetora consegue plastificar por hora pode ser moldada. Aqui a gente não está falando mais de capacidade de injeção, mas pensando em si uma capacidade de plastificação por hora. Né? Qual seria, a injetora consegue repetir esse processo, essa capacidade de plastificação conforme o tempo de ciclo que ali é atribuída no produto? Né? Então, essa capacidade de plastificação ela pode ser mensurada também conforme o número de horas que ela é atribuída, conforme a capacidade de injeção e a quantidade de material que ali está sendo injetado, atribuindo-se então a capacidade de plastificação. Ainda com essa definição, nós temos que o peso específico e o fator volumétrico dos materiais plásticos são diferentes. Por isso, quando for injetar um material plástico que não seja poliestireno, deve-se utilizar também a seguinte fórmula para a plastificação. Então aqui nós trabalhamos com um valor que é tabelado também, que é a caloria de materiais, ou seja, o calor específico, conforme a tabela que ali foi apresentada. Sendo então a capacidade de plastificação igual a capacidade de plastificação por quilograma hora, e a caloria de materiais sendo igual a o calor específico conforme a tabela. Então, aqui nós temos essa formulazinha aqui, né? Capacidade de plastificação do poliestireno vezes a caloria
do material poliestireno dividido pela caloria do material X. Aqui nós temos uma tabela, a tabela que foi apresentada anteriormente, que levanta essa consideração também do calor específico, ó, de cada tipo de material. Quando se trabalha com dois valores em uma faixa de valores, é possível trabalhar com a média desses parâmetros, ou então se atribuir um valor fixo. Então, voltando ao exemplo que nós estamos verificando com relação a essa capacidade de plastificação, que é um pouco diferente da capacidade de injeção. Então, aqui nós trazemos o seguinte exemplo, né? Determinar a capacidade de plastificação para injetar o nylon, PA, sendo que a capacidade de plastificação da máquina, atribuída pelo fabricante, é de 40 kg/h de PS, de poliestireno. Então, atribuindo-se isso a um outro fator, a um outro produto, como por exemplo, nesse caso aqui, o nylon, qual seria a capacidade de plastificação para o nylon, considerando os valores fornecidos pelo fabricante? Então, temos a seguinte condição. Na prática, devemos utilizar também 80% dessa capacidade da máquina, então teríamos a seguinte condição. 40, que seria a capacidade de plastificação do poliestireno, vezes a caloria do poliestireno dividido pela caloria do nylon que é ali atribuída. Jogando nesta fórmula aqui, temos então uma capacidade de plastificação específica de 16,61 kg/h. Esse aqui seria o valor final. Então, como considerando, assim como a capacidade de injeção, a capacidade de plastificação, devemos atribuir o valor de 80% também desse resultado. Então, 16,61 vezes 0,8, nós teríamos uma condição aqui de 13,29 kg/h, que poderia ser atribuída, né, à máquina injetora, sendo uma capacidade de plastificação por hora que ali está sendo produzida. Então, também levando-se em consideração o número de ciclos que vai ser aplicado ao produto que ali está sendo injetado, né, qual que é o tempo de injeção desta máquina, o tempo total de ciclo que nós devemos levar em consideração, não somente o tempo de injeção, o tempo total de ciclo, nós devemos levar em consideração o tempo que está sendo injetado o produto, o tempo de vulcanização, tempo de resfriamento, fator de recalque, tempo de abertura da máquina, tempo de extração e o fechamento novamente. Então, esse é o tempo total que nós podemos considerar como tempo de ciclo. Não somente o tempo que é levado para injetar o produto, mas sim o tempo de fechamento, abertura, tempo de extração, vulcanização, tempo de resfriamento, dentre outras características. Tá? Então, levando em consideração esse tempo de ciclo e o número de horas que ele vai ser atribuída, você poderá verificar se a capacidade de plastificação dessa máquina será suficiente para se trabalhar durante 1 hora com o tempo de ciclo que ali se prevê trabalhar com o produto que está sendo injetado. E reforçando a condição, que se houver um resultado de simulação de injeção já prevendo essas condições e qual que é o tempo total de injeção para o produto que deseja se moldar, considerando todas as cavidades que ali são atribuídas, os sistemas de refrigeração também no mold flow, numa simulação de injeção, é possível se obter com maior precisão se a máquina que você irá escolher é suficiente para a atribuição do processo de produção do produto que se deseja moldar. Ok? Continuando então essa condição, nós temos aqui a influência então da máquina injetora no tempo de ciclo total, devendo ser levado em consideração, como eu comentei anteriormente, a capacidade de injeção, a capacidade de plastificação, o tempo de movimentação em ciclos em vazio. Nós comentamos aqui os ciclos em vazio, são os tempos que não são destinados, né, ao processo de injeção em si, mas sim tempo de vulcanização, tempo de extração, etc. Okay? Então essas são algumas das considerações que devem ser atribuídas para a escolha da máquina de injeção. No primeiro exemplo que eu apresentei de uma imagem de platô da máquina, o sistema de fixação era com um furo rosqueado na própria placa do platô. Esse segundo exemplo que eu trago aqui é um sistema de fixação com um rasgo oblongado. Esse mesmo rasgo oblongado que tem no platô deve ser atribuído na placa de fixação, tanto inferior quanto na placa superior do molde. Ou seja, nesse caso aqui nós não temos furos de fixação no platô, nós temos um espaçamento que pode ser atribuído com um furo de fixação. Como por exemplo, nessa região aqui. Nós temos um espaçamento de 89 mm no eixo X, e temos toda essa área útil aqui para atribuição. Esse tipo de fixação é o mais aconselhável nos moldes, tendo em vista que você consegue trabalhar com espaçamentos diferentes nas cavidades,
tendo em vista que você tem um bom espaçamento aqui, ó, no eixo Y para a fixação do molde. Não tem um furo específico numa posição XY. Você tem todo um rasgo aqui, onde é atribuído na máquina injetora uma porca em T, e posteriormente no molde é atribuído o parafuso de cabeça cilíndrica com o sextavado interno, normalmente M16, M12, acima de M12 na verdade, para fixação nessas regiões. Então aqui nós temos uma largura, né, no eixo X, uma largura no eixo Y, um comprimento no eixo Y, aqui por exemplo, desse ponto até aqui 140 milímetros, e desse ponto até aqui 89 milímetros. Então tem uma área útil bem interessante para ser atribuída. E também tem um outro rasgo aqui que também poderia ser aplicado, 140 milímetros no eixo X e aqui também no eixo Y. Então tem uma área útil muito interessante de ser aplicado, e aqui o diâmetro do extrator que pode ser atribuído para impulsionar a placa, contra a placa extratora e a placa extratora para a extração dos produtos que eles são moldados. Então essa verificação aqui do platô é super importante na estimativa de qual que será o comprimento total do molde, a largura total do molde, o número de cavidades que podem ser atribuídas, além, é claro, da capacidade de injeção e capacidade de plastificação atribuída nas fórmulas que foram ali apresentadas. Então, reforçando, essas são algumas das características que devem ser avaliadas na escolha adequada da máquina injetora que se pretende atribuir. Ok? Então, além da capacidade de injeção, capacidade de plastificação, nós também podemos calcular a força de fechamento do molde de acordo com a área útil da área útil projetada com relação aos produtos que eles se desejam injetar. Com essa definição aqui, que a pressão de injeção, que atua nas paredes do molde durante o processo de injeção, provoca uma força principal no sentido da abertura do molde. É interessante que essa força seja sempre atribuída na área do produto, né, para que possa ter um bom fechamento, evitando-se aberturas indesejáveis do molde que possam proporcionar rebarbas no produto injetado após a sua vulcanização. Então é importante que essa força de fechamento seja atribuída à área útil do produto que ali está sendo injetado, para que realmente se tenha um fechamento adequado e fazendo com que a injeção possa ser realizada nos produtos, não vazando material entre as placas ou após o fechamento do produto que está ali sendo injetado. Então, é importante que se reveja essa condição, né? Essa força de injeção é a força resultante da pressão de injeção que é atribuída. Essa pressão de injeção você consegue estimar a partir de uma simulação de injeção com molde flow dentro da cavidade, multiplicada pela área projetada do molde, que nós chamamos aqui pela fórmula de AP. Sendo que essa força pode ser atribuída com a pressão de injeção vezes a área projetada. E a área projetada é a soma de todas as áreas perpendiculares no sentido de extração, ou seja, as regiões da peça mais os canais de injeção. Então, questão de avaliação também essa questão aqui, questão de exercícios que serão atribuídos. A força de fechamento deve ser levada em consideração os seguintes fatores, né? A matéria-prima que está sendo atribuída, a matéria-prima que a gente está se referindo aqui, que está sendo injetado, né, poliestireno, polipropileno, nylon e assim por diante. Geometria da peça, ou seja, espessura, o tamanho do produto. O fluxo de material para dentro do molde, que vai ser de acordo também com o tamanho do produto. Temperatura do molde inicial e final. Temperatura de injeção. Todos esses parâmetros aqui conseguimos mais uma vez atribuir dentro de uma simulação de injeção CAE, que é engenharia auxiliada por computador. Esse sistema pode ser atribuído com o molde flow ou então com o Modex 3D, a própria SolidWorks. Existe um módulo lá que se chama SolidWorks Simulation que pode ser atribuído a essa simulação de injeção, contribuindo no desenvolvimento do molde. Ok? Então, esses são os fatores que nós consideramos como importantes, que devem ser revisados na escolha adequada da máquina injetora, né? Verificando-se sempre força de injeção, pressão de injeção, capacidade de injeção, capacidade de plastificação, dimensões totais de fixação e o espaçamento entre colunas, fazendo com que você possa ter uma estimativa do tamanho total do molde. Todo esse processo que a gente comentou até o momento foi uma revisão do que já se foi apresentado no módulo 4, mas é importante que seja revisto e compreendido bem essa situação, tendo em vista as condições de exercícios e provas que vocês deverão realizar. O que passaremos a trabalhar agora é em relação às condições das superfícies de fechamento e das linhas de fechamento do produto,
sentidos de extração que devem ser atribuídas, e eu trouxe aqui alguns exemplos de peças com geometrias complexas para verificar essa condição do sentido de extração ideal e o que deve ser avaliado na escolha desse sentido de extração. O principal fator que deve ser avaliado é com relação a onde a peça irá ficar fixada após a abertura do molde. Em todos os casos, é importante que esta peça fique presa na região da cavidade inferior, onde será a região móvel da máquina, do platô, fazendo com que o curso de extração dos pinos possam fazer a realização da extração do produto. Caso a peça fique fixada na região da cavidade superior, isso irá repercutir em um retrabalho no molde para que seja posteriormente, fazendo com que seja realizada alguma alteração para que a peça fique na cavidade inferior. Então aqui nós temos a condição que a linha de fechamento, juntamente com a superfície de fechamento, define a separação do macho e da fêmea, ou cavidade superior e cavidade inferior. Então aqui nós temos esse exemplo que apresenta, né, mais uma vez, o sentido de extração. Essa região aqui superior do produto, região verde, e a região vermelha, a região inferior. O que nós fazemos aqui é separar essa linha aqui. Ó. Essa aqui é a linha de fechamento do molde. No desenvolvimento do projeto é necessário separar então todas essas superfícies aqui do produto para que sejam atribuídas na cavidade superior e todas as superfícies em vermelho para a cavidade inferior. Então é interessante que se trabalhe então com softwares que sejam possível separar essas superfícies de fechamento para que as cavidades possam ser realizadas e distribuídas de forma mais facilmente. Aqui tem um outro exemplo de um produto também plástico, apresentando-se um sentido de extração com uma análise de inclinação. Então a gente tem aqui a região verde na cavidade inferior e região vermelha cavidade inferior, região verde cavidade superior. Sentido de extração, abertura do molde. Então aqui nós reforçamos essa condição, que a linha de fechamento, juntamente com a superfície de fechamento, define a separação entre macho e fêmea, ou cavidade superior e cavidade inferior. Então aqui a gente mostra essa condição, sendo linha de fechamento, part line, na divisão do produto. Mudança do plano de fechamento, é importante que se tenha uma análise criteriosa nessa condição, trabalhando-se com raios para que não se deixem regiões com paredes com cantos vivos, como esta região aqui, e uma superfície de fechamento que normalmente acompanha a superfície do produto. Ok? E é importante que se atribuam alguns alívios com essas paredes inclinadas, atribuindo-se alguns graus aqui para facilitar o fechamento. Que as mudanças de plano devem ser feitas de maneira mais suave possível, para que o molde não aconteça um travamento na sua abertura. Então, atribuindo-se ângulos mínimos aqui de 2 graus para a sua abertura, facilitam não somente o fechamento do molde, mas também na sua abertura após um ciclo de produção elevado, para que o molde não tranque na sua região de abertura. Então é importante, por exemplo, note que aqui nós não temos uma parede a 90 graus, nós temos uma leve inclinação aqui de 2 graus, para que seja atribuído o fechamento e o auxílio da abertura do molde. Então, a linha de partição define a separação da cavidade superior, cavidade inferior e o macho. Então, um produto solidificado. Cavidade inferior macho, produto que se deseja obter, e cavidade superior. Ok? E dessa forma, então, nós finalizamos as condições e os critérios que devem ser avaliados com relação à sua linha de fechamento. A partir de agora, a gente vai passar a tratar dos assuntos que ainda não foram apresentados. Nós trabalhamos até então com os componentes de moldes, especificando a cavidade superior deve ser em P20, o anel de centragem em 1020 ou 1045. Ou então a cavidade inferior e superior devem ser realizadas com aços mais nobres, como por exemplo o P20, o 2711 ou o H13, aços especiais, com ligas especiais. O que a gente vai apresentar agora é uma condição que justifica o porquê dessa escolha. Né? Quais são as características desses materiais? Tem uma boa condutividade térmica, tem uma boa polibilidade. Então, o porquê da escolha desses materiais atribuídos nessas cavidades, esses produtos, a gente vai começar a detalhar a partir de agora, conforme os catálogos de fabricantes e os processos que são atribuídos, como em relação ao porquê que é realizado um processo de têmpera no molde, porquê que é realizado um processo de cimentação ou nitretação a plasma, o que atribui e pode atribuir uma maior dureza no material. Então aqui a gente especifica que os materiais de aço, a escolha do aço para a fabricação das cavidades e machos são definidas a partir da usinabilidade do material. Usinabilidade é o quão difícil é ser usinado esse material. Quanto mais difícil for a usinagem desse material, pior a sua usinabilidade.
Quanto mais fácil ser usinado esse material, melhor a sua usinabilidade, com relação às suas características de dureza e também as formas que podem ser obtidas o seu acabamento. Então a gente tem as características de boa usinabilidade, são materiais que são fáceis de usinar, sua característica de polibilidade para se obter produtos espelhados após a injeção, soldabilidade, ou seja, tem produtos que são necessários atribuir texturas, né? Deixar uma aparência mais fosca após a injeção. Tem essa característica, os materiais que são atribuídos a cavidades? Sim ou não? Então tem que ter as cavidades superiores e inferiores devido às suas necessidades e tipos de acabamentos que são atribuídas. Estabilidade dimensional, com o passar do tempo, é possível manter esse dimensional do produto após os ciclos de injeção, onde o próprio material injetado provoca o desgaste na superfície do produto, e com o decorrer do tempo, qual que é a estabilidade dimensional que isso pode atribuir. Com relação à sua dureza, condutividade térmica, devido às pressões que são atribuídas ao calor do material que ali está sendo injetado, capacidade de resfriamento do material, com o processo de resfriamento por água, óleo ou ar, como nós já vimos, resistência à corrosão, fadiga térmica e ao desgaste, reprodutibilidade, ou seja, vamos supor um molde com 81 cavidades, é possível reproduzir isso com 81 vezes, garantindo a precisão do processo de usinagem? Sim ou não? Condições de texturização e também, logicamente, o preço que é atribuído no mercado. Então, nós temos uma imagem aqui que trata os aços indicados para moldes utilizados na indústria de plástico e de vidros. Aqui trazendo um fornecedor, que é a Villares, que se atribui a classificação conforme norma ISO, como por exemplo aqui o VP20. Pela norma ISO seria atribuída apenas a classificação P20, mas como é de um fabricante específico, se atribui a letra V de Villares antes da sua classificação, destacando-se que esse é o material da Villares. Então, se fosse apenas pela classificação da norma ISO, seria apenas P20. Atribuindo-se a um fabricante específico, se atribui a letra V, né, de Villares, classificação do fabricante, P20, que são as condições similares ao que se vende no mercado. Fazendo então essa condição aqui e separando apenas esse tipo de molde, VP20, verificando as suas ligas e classificações. A composição química desse molde, desse aço VP20, ele tem uma classificação de porcentagem com 0,36% de carbono, 1,30% de manganês, 1,8% de cromo, 0,20% de molibdênio e 1% de níquel. Essa classificação aqui pode proporcionar um bom resultado de um material temperado e revenido, cujos principais benefícios dessas características são elevada propriedade mecânica com alta homogeneidade em todas as direções, ou seja, você tem uma boa propriedade mecânica em toda a superfície que ali está sendo fornecida, não tem alterações nas suas microestruturas e materiais com relação à dureza e resistência mecânica. Elevado grau de pureza, boa usinabilidade, como eu comentei anteriormente, a usinabilidade é a capacidade e facilidade do molde de ser usinado, tanto no estado recosido quanto beneficiado. Boa soldabilidade, então caso o molde venha a ser fabricado de forma errada, e o que se faz? Se descarta toda a cavidade que já foi usinada após o processo de usinagem, considerando uma cavidade que seja fabricada em torno de R$15.000. Foi realizada uma usinagem onde foi usinado mais do que se deveria. É necessário realizar a soldagem desse material, dessa cavidade inferior, para que seja reusinado. Então, essa característica do material P20 tem essa característica de ter uma boa soldabilidade, ou seja, o material pode ser soldado e reusinado novamente, não precisando ser totalmente descartado. Se solda a região que não foi usinada de forma adequada, ok? E se reusina essa cavidade, podendo ser fornecida novamente. Esses critérios de soldagem acabam, em muitos casos, repercutindo no processo de injeção, sendo que se for um local onde a superfície não é aparente, essa característica da mancha que se faz na peça após a injeção pode ser aceita, e se for em uma superfície aparente, em muitos casos aplicados na indústria automobilística, não se aceitam regiões soldadas na cavidade. Ou seja, o processo de solda na cavidade, seja inferior ou superior, e a reusinagem, por mais perfeita que fique a sua polibilidade após a usinagem,
No processo de injeção, essa marca onde a região foi soldada acaba sendo apresentada na superfície injetada. E esse tipo de mancha, em muitos casos, como por exemplo retrovisores ou lanternas e faróis de automóveis, não pode ser aceita, tendo em vista a mancha que fica e a sua baixa qualidade superficial do produto injetado. Então, regiões soldadas muitas vezes são aceitas em peças onde a superfície não vai ser aparente, será uma superfície inferior onde não vai ser apresentado no produto injetado, não vai ser visível essa condição, então por isso pode ser aceita. Então, mas de fato, esses materiais de aço P20 têm uma boa soldabilidade, então é uma característica muito importante de ser aplicada em moldes de injeção. Excelente polibilidade, então você consegue realizar o polimento mesmo não se obtendo uma qualidade superficial de usinagem adequada. No processo de fabricação se consegue realizar um procedimento de polimento posterior com pedras, lixas, limas ou até mesmo processo de retífica para deixar a superfície melhor polida. Temos a consideração de boa uniformidade de dureza em toda a superfície do material. Pode ser nitretado para aumentar a resistência ao desgaste superficial, nesse caso nitretação a plasma, onde se consegue até 1/10 de profundidade e de dureza, e boa reprodutibilidade. Então essas são as características e do porquê da escolha do aço P20 nas cavidades inferiores e superiores dos moldes de injeção. Normalmente esses materiais de aço para as cavidades inferiores e superiores são fornecidos de forma temperado e revenido com dureza de 30 a 34 Rock-Osei, que é uma classificação importante e interessante nesses moldes de injeção, permitindo boa resistência mecânica e durabilidade. Podem também ser fornecidos sob consulta no estado recozido ou com outros valores de dureza. O acabamento superficial é usado com atendimento através do corte e recorte que lhe é ali atribuído, sendo os valores mais padrões obtido na forma redonda com um máximo de diâmetro de 680 mm, quadrado com largura e comprimento de 600 mm, retangular com área máxima de 3.600 cm², e outras dimensões sob consulta em alguns casos específicos maiores que isso também é possível ser aceito, ser fornecido dependendo do tipo de aplicação que é atribuído. Então as aplicações desses materiais para moldes de injeção plástico não clorados, matrizes de extrusão de termoplásticos não clorados ou também matrizes de estampagem para corte, dobra e repuxo, seja para aço ou então de algum tipo de material polimérico injetado. Moldes para sopro também é aceito esse tipo de material. E o recozimento, né, que é essa característica? É um processo de aquecer de forma lenta e uniformemente a temperaturas elevadas, como 760 a 800 graus Celsius, a uma taxa de 100 graus Celsius por hora, mantendo 1 hora para cada 25 milímetros de maior seção da peça que ali foi usinada, e resfriar lentamente em forno de 30 graus Celsius até 600 graus Celsius após esse processo, resfriar ao ar de forma lenta, permitindo uma característica de material de maior resistência mecânica. E o alívio de tensões, normalmente ele é realizado após esse processo também de tratamento térmico do material. Após a usinagem com grande remoção de material, recomenda-se o alívio de tensões, né? Após a usinagem com grande remoção de material, ou seja, com desbastes de altas profundidades de corte e processo de acabamento, para que não ocorra o empenamento das peças, recomenda-se o alívio de tensões, quando o material é muito duro, aquecendo o molde uniformemente a 100 graus Celsius por hora até 530 graus Celsius, mantendo 0,5 a meia hora em temperatura para cada 25 milímetros de maior seção da peça. Independente da seção, o tempo não deve ser inferior a 2 horas. Após o alívio de tensões, resfriar ao ar calmamente ou lentamente. Então aqui a gente mostra mais algumas características do processo de têmpera, revenimento e curva de resfriamento, para que se obtenha melhores propriedades mecânicas do material. Durante o processo de têmpera, deve-se proteger a superfície dos moldes contra a descarbonatação e oxidação. Dessa forma, é necessário fazer o aquecimento de forma lenta e uniforme a 100 graus Celsius até 400 graus Celsius e em seguida, no máximo, a 300 graus Celsius por hora até a temperatura de austenitização, que é uma alteração da propriedade e microestrutura do material, entre 840 e 860 graus Celsius. Desse modo, é possível, então, manter a temperatura até a completa homogeneização de toda a peça, e o resfriamento deve ser realizado em óleo apropriado para a têmpera, agitando
agitado e aquecido entre 40 e 70 graus Celsius, até a temperatura do molde atingir 100 graus Celsius. Em seguida, resfriar ao ar calmamente entre 50 e 70 graus Celsius. Então, essas características de processo de revenimento, alívio de tensões e têmpera, recozimento, alívio de tensões e têmpera, são processos que são atribuídos para a melhoria de resistência mecânica dos materiais. Então, são duas características que eu chamo a atenção, que são aplicados e devem ser aplicados em moldes de injeção. Normalmente, se aplica a usinagem das cavidades, se realiza o processo de têmpera e recozimento ou revenimento, e posteriormente é realizado mais uma vez a usinagem apenas o processo de acabamento dos materiais. Então essa é a ordem mais recomendada. Se trabalha com um material mais macio, com a dureza fornecida de mercado para a realização da usinagem dos processos de desbaste, redesbaste e pré-acabamento, deixando as superfícies do produto em torno de 2/10 a 3/10 de material para que seja usinado. É realizado o processo de têmpera, recozimento e revenimento na maioria dos casos, para que posteriormente apenas essa camada de 2 a 3/10 que tenha se deixado no produto que se deseja obter o produto final, na cavidade, seja realizado esse processo de acabamento. Então, você vai ter um processo de usinagem de forma fácil, tendo em vista que o material ele está na sua forma fornecida com baixa dureza. Realiza-se o processo de desbaste, redesbaste e pré-acabamento, realiza-se o processo de têmpera e posteriormente se realiza o processo de acabamento, aí sim com material mais duro, mas consequentemente é apenas 3/10 que precisam ser usinados, permitindo que se tenha uma qualidade superficial desejada e com um material com uma boa resistência mecânica para que se possa obter um processo produtivo sem alteração nas propriedades mecânicas do material e sem alteração nas dimensões do produto, o que pode repercutir em alto ciclo de produção por um bom tempo, sem repercutir em desgaste prematuro dos materiais. Então essas são algumas das características importantes que são chamadas a atenção com relação ao porquê da escolha do aço P20 nas cavidades inferiores e superiores dos moldes de injeção. Ok? E também aqui é comentado com relação, eu chamo a atenção aqui do processo de nitratação, que é recomendado apenas para as regiões de produto, ou seja, nas cavidades inferiores e superiores do molde. Nesse caso aqui, esse processo de nitratação ele pode ser realizado após a usinagem total do molde, porque você tem uma nitratação, normalmente a plasma, de 1/10 na região do produto onde se penetra na peça, não alterando as dimensões finais do produto. Nesse caso, então, a nitratação a plasma, quando é enviada a cavidade para fazer esse tipo de nitratação, todo o material já foi acabado no processo de usinagem. Foi realizado o processo de desbaste, redesbaste, pré-acabamento e acabamento. A peça já está nas suas medidas finais e aí sim é enviado para a nitratação a plasma para que se tenha uma camada de dureza em torno de 1/10 sobre a superfície do produto. E, nesse caso, essa nitratação não altera as propriedades dos materiais e nem com relação à sua dimensão, mas sim recebe-se uma camada de nitratação, o que proporciona uma melhor resistência mecânica ao material, também aumentando a durabilidade do molde de injeção. Então, é mais uma condição que é ressaltada com relação aos tipos de materiais. Ok? Além dos materiais de aço P20 ou VP20, como é classificado pela Villares, nós também temos alguns materiais que são atribuídos aos machos ou cavidades que se desejam obter superfície porosa ou com uma textura diferente do processo de polido, que é o Porcerax. Porcerax 2 é um metal parecido com pedras pómeis, com uma porosidade que varia entre 20% e 30% do seu volume. Um sistema de poros interligados com um diâmetro de 7 microns encontra-se distribuído por todo o material, fornecendo no processo de injeção uma superfície mais porosa, não necessitando, nesse caso, fazer um processo de texturização numa superfície usinada como de aço P20. Também temos outros materiais, aqui existe a imagem mostrando aqui a região do produto, né, nessa e nessa região, que é o AMPC, ou também conhecido como molde Max. É uma liga de cobre berílio de 2%, com elevada dureza e excelente condutibilidade térmica, resistência ao desgaste e à corrosão, além de outros materiais que são atribuídos nesse processo. Mas nessa região aqui, é um material que também tem um custo elevado no mercado, mas tem uma boa resistência mecânica e principalmente
essa condutibilidade térmica, o que permite uma boa distribuição térmica no produto durante a injeção, o que faz com que a peça seja vulcanizada de forma adequada. E também esses outros materiais, o que eu chamo a atenção é a Alumold ou Alucast, que é uma liga de alumínio de alta resistência mecânica, que pode ser atribuído também em alguns casos para processo de injeção onde se deseja obter uma superfície com bom polimento. E outros materiais que podem ser atribuídos ainda a moldes de injeção, a liga Zamac, né, como é destacado aqui, o zinco e Zamac, e alguns tipos de resinas também, só que esses tipos de resinas não atribuem qualidades superficiais adequadas no processo de injeção, né. Se atribui superfícies mais porosas, mas normalmente atribuída em moldes de protótipos, onde se deseja obter apenas uma única cavidade, para verificar o comportamento do material após a injeção e a sua funcionalidade do produto injetado. Então esses foram os principais materiais que foram destacados, que são atribuídos em moldes de injeção, e fazendo-se uma justificativa do porquê da escolha desses materiais, como foi apresentado no módulo 2, os principais componentes e o seu material que ali era atribuído. Okay? Dando continuidade então no assunto que nós estamos trabalhando, eu chamo a atenção aqui para uma outra condição agora, que é uma planilha de verificação. Além de todos aqueles tópicos que foram apresentados no módulo 3, normalmente aqueles mesmos tópicos do checklist são atribuídos em uma planilha, uma ficha técnica de especificação do molde para que o mesmo possa ser liberado para o processo de usinagem. A utilização dessas planilhas de verificação, ou seja, esses checklists, permitem que o processo de usinagem seja realizado com sucesso, a sua montagem também, evitando-se possíveis retrabalhos, levando-se em consideração e chamando a atenção desses seguintes tópicos. Aqui nós temos uma ficha aqui com o ferramental, né, que é uma revista brasileira de indústria de ferramentais, que destaca-se essa planilha de verificação. Projeto de moldes para injeção de termoplástico. Ordem de serviço, data, empresa que se deseja fornecer o molde, o contato, fone, e-mail para buscas futuras de contatos. Nome da peça, aqui no caso do ferramental, né, do molde que está sendo desenvolvido. Qual que é o nome da peça que se deseja obter? As dimensões máximas, o material a processar, o material a injetar, peso, quilograma total de todas, aqui normalmente se atribui de todas as cavidades e dos canais de distribuição. Aqui pode ser separado, na verdade, né? Peso do produto, número de cavidades e o prazo de entrega. Esse peso aqui, que eu estava comentando anteriormente, pode ser específico ao quantidade total de cavidades que se tem no molde e o peso total também dos canais de distribuição. Sendo aqui alguns levantamentos, né? Especificações do produto. Linha de abertura do molde visualmente aceitável, sim ou não? Marca do ponto de injeção visualmente aceitável, sim ou não? Então essa ficha ela deve ser preenchida, normalmente discutida com o cliente final, para verificar essas condições de aceite ou alteração do projeto do molde. Linhas de emendas de machos postiços visualmente aceitável? Linha de solda ou fluxo visualmente aceitável? Linha de solda que nós comentamos aqui, linhas de solda fria. Linha de solda pode causar fragilidade nas áreas críticas do produto? Sim ou não? Seção espessa com risco de rechupe, no caso que formar algum tipo de região que não se obtenha a injeção total ou que apresente falta de preenchimento no produto injetado em regiões que apresentam elevada espessura? Pode acontecer isso? Sim ou não? Possibilidade de simplificação técnica, ou seja, é possível simplificar o molde para que esse tenha um custo mais baixo com relação ao processo que já está sendo apresentado? Sim ou não? Então essa é uma planilha de verificação que se sugere que seja realizada e discutida com o cliente final, tendo em vista as regiões onde serão realizadas as linhas de fechamento, superfície de fechamento, pontos de entrada na peça que podem provocar marcas no produto injetado, pontos onde podem haver linhas de solda fria, ou seja, essas manchas provenientes do processo de injeção. Como a gente já comentou, e vai verificar alguns estudos de caso de simulação de injeção do molde flow. Okay? Além da planilha de verificação, temos também a planilha de texturização. Essa planilha de texturização, normalmente quando se deseja obter uma gravação na peça ou uma textura diferenciada, mais porosa, por exemplo. Então é realizada uma planilha de texturização para verificar, por exemplo,
o tipo de material que está sendo atribuído, se foi atribuído tempo ou não, mas vamos verificar aqui a sua definição. A utilização da planilha de informações facilita a preparação e envio das partes do molde para a texturização. Então aqui a gente tem aqui só a logomarca da revista ferramental que foi apresentada essa planilha. Planilha de informações para texturização. Data, empresa, classificações características do produto. E aqui o material. Qual foi o material base, né, que foi atribuída no molde? Vamos supor aqui uma liga de alumínio. Beleza. Pré-processo. Tratamento térmico químico que foi atribuído. Atribuído um processo de tempera, cimentação com uma dureza de X aqui. E tratamento térmico químico dos materiais de insertos, ou seja, dos machos que ali foram atribuídos, dos insertos que fazem as partes internas do produto. Foi realizado algum processo de têmpera, ou cimentação ou nitritação? Sim ou não? E qual foi a dureza que foi atribuída no processo? Essas são duas planilhas que eu ressalto também como importantes para uma análise detalhada das condições de fechamento do produto, de pontos de injeção e com relação às condições de texturização do produto. Então, além de todo aquele checklist que já foi apresentado no módulo 3, também se ressalva pegar aquelas informações e preencher numa tabela detalhada para discussão com o cliente. Isso gera-se mais tempo para o fornecimento do projeto final? Leva-se. Em contrapartida, os resultados que se tem após o desenvolvimento do molde são muito positivos, tendo em vista a redução de retrabalhos que são realizados nos moldes de injeção. Ok? Então, duas condições importantes de serem verificadas. E caderno de encargos, um documento fornecido pelo cliente que define todas as características e especificações do projeto. Normalmente, se o cliente envia esse caderno de encargos, facilita o desenvolvimento do mesmo, sendo eles: condições gerais. Projeto 3D. O cliente deseja ter o projeto 3D de todos os componentes. O detalhamento 2D para a saída de fabricação. Normalmente esse detalhamento 2D aqui é atribuído às condições de cavidades, detalhando, e também as partes de furações, detalhando-se as tolerâncias. Por exemplo, uma tolerância de furação para o alojamento de uma coluna deve ser um diâmetro H7. Né, com um ajuste apertado no momento em que o eixo for ali posicionado. Ou então uma tolerância de ajuste numa coluna, que deve ser G6 deslizante ou J6 com ajuste apertado, ou seja, o componente deve entrar no furo de forma batida. Então o detalhamento ele é muito importante para que essas condições sejam atribuídas de tolerâncias. Em alguns casos se atribui fornecimento de padrões de cores. Nesse padrão de cores, não se trabalha com o detalhamento 2D, mas em todas as peças que ali são modeladas, se trabalham-se com cores que já se destacam, por exemplo, as tolerâncias que podem ser atribuídas. Considerando-se regiões onde são atribuídas regiões vermelhas, na face de fechamento se atribui uma região vermelha, exemplificando que aquela região ali é uma região importante que vai ter um fechamento com a cavidade superior. Então as faces de fechamento devem ser destacadas em vermelho. As faces que se destacam com relação à injeção do produto devem ser destacadas na cor branca. Então todas as regiões do molde que forem na cor branca são com relações ao produto, onde se deseja obter um bom acabamento, porque ali é a peça que será injetada. Todas as regiões de furações que foram atribuídos furos com folgas, ou seja, não se tem uma tolerância específica, normalmente atribuídas a furos de fixação de parafusos ou alojamento de parafuso. São atribuídos na cor amarela, onde o parafuso ele deve passar sobre a furação de forma folgada, sem a necessidade de ter um ajuste muito preciso, ou seja, uma tolerância aberta entre 2 a 3 décimos, ou até 5 décimos. Regiões em azul claro representam as condições onde haverá um furo rosqueado. Então existe a necessidade de uma atenção em verificar que tipo de rosca que será atribuída, se vai ser uma rosca M6, uma rosca M8, uma rosca M10 e assim por diante. E as regiões de azul escuro normalmente são atribuídas para as condições de ajustes apertados, aí sim um furo H7, por exemplo. E as regiões com uma cor verde clara se atribui às condições de ajustes deslizantes, normalmente aplicados aos eixos que ali serão fixados. Então, quando se pretende otimizar o processo do projeto 3D e não se gerar todo o processo de detalhamento 2D para que se ganhe tempo no processo de usinagem,
é comum as empresas aplicarem esse padrão de comunicação com cores, né, o que em muitos casos se elimina a parte de detalhamento 2D, a parte de impressão de componentes de diversas folhas representando os critérios de fabricação. Em grandes empresas já estão passando a se trabalhar com essas condições de padrões de cores, eliminando o processo de impressão e detalhamento de todos os componentes, facilitando tanto a programação de usinagem, quanto o processo de fabricação e também montagem, tendo em vista que a pessoa que estiver responsável em realizar a montagem do molde terá um monitor com a verificação de todos os componentes do molde, verificando-se os principais componentes que devem ser montados com relação aos seus ajustes. Nós vamos fazer uma breve pausa agora e retornaremos daqui a alguns instantes. Obrigado.